Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Meio-dia, 5 minutos. Muito boa tarde para você, sintonizado aqui na Portal Sudoeste 104,3. Boa tarde, muito obrigado por sua audiência. Sexta-feira, 21 de junho de 2024. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você fica bem informado, também participa pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação de Janilson Santos e também do Emanuel Fernandes. Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Janilson. A você, amigo ouvinte, muito obrigado pelo carinho da audiência, e a partir de agora a informação chegando para você. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. E vamos à previsão do tempo para hoje, sexta-feira, 21 de junho de 2024. Sexta-feira, hoje será parecido com ontem, viu? Segundo informações do Clima Tempo, sol com muitas nuvens de manhã e pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura fica variando aí, né? Com 18 na mínima e 23 na máxima, 18 graus na mínima, 23 na máxima, havendo aí uma possibilidade de 5 milímetros de chuvas para hoje, 5% de 5 milímetros de chuvas para hoje, para esta sexta-feira. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. A partir de agora você muito bem informado com as principais informações de Livramento, da Bahia, do Brasil e do mundo. Começando mais uma edição aqui do nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você muito bem informado com as principais informações a partir de agora. Vamos lá, começando o nosso Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, falando sobre o hospital revela causa da morte do cantor Christian, da dupla com Ralph. O Hospital Samaritano em São Paulo informou a causa da morte do cantor Christian, da dupla com Ralph. O artista, que deu entrada na unidade na última quarta-feira, morreu horas após a internação. Teve como motivo do óbito um choque séptico. De acordo aí com o documento divulgado pelo hospital, o choque foi causado aí em decorrência de pneumonia agravada por comorbidades, né? Christian, que tinha 67 anos, sofria de problemas renais e seria submetido a um transplante de rim em outubro deste ano. A doadora seria a esposa do cantor, Kay Vieira. Em entrevista ao De Noite do SBT, a última dada pelo sertanejo, o artista chegou a falar sobre a doação. Abre aspas, tive uma emoção muito grande quando ela falou para o médico, eu sou doadora. Ele perguntou, como é que você sabe? Né? Interrogou. E, portanto, ela respondeu, é muito simples, eu e o Christian somos um só, fecha aspas, né? Que bacana essa resposta da esposa, né? Do Christian, da Kay Vieira, em relação de fazer a doação do órgão para o mesmo, né, Emanuel e ouvintes? Isso, e aqui traz, né, porque logo de imediato foi anunciada a morte do Christian, né, mas não sabíamos a causa até o momento, e agora o Hospital Samaritano, ele divulga a causa da morte, que foi um choque séptico, né? Isso foi divulgado através do documento lá pelo hospital, e esse choque foi em decorrência de uma pneumonia agravada por comorbidade, né? Comorbidades que o Christian já tinha, e já vista que estava já com 67 anos, né? E tinha problemas renais. Então tá aí a causa da morte do Christian, foi um choque séptico. Essa informação que muita gente estava tentando, né? Sabemos que morreu, mas do que? E agora você já tem a informação precisa. Vamos dando sequência. Olha, o MPF pede que INCRA seja obrigado a concluir regularização de territórios quilombolas na Bahia. O Ministério Público Federal
ajuizou uma ação civil pública com um pedido de urgência para que o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, seja obrigado a concluir a regularização dos territórios de comunidades quilombolas na Bahia. Ao todo, são 12 comunidades envolvidas no pedido. As comunidades estão localizadas no município de Nordestina, na região cinzaleira da Bahia. O texto do MPF destaca o atraso de mais de uma década para a conclusão da regularização dos territórios e pede ainda que tanto o INCRA quanto a União paguem uma reparação por danos morais coletivos às comunidades. Alguns dos processos de delimitação das áreas quilombolas estão em tramitação desde 2006, outros desde 2013. Abre aspas. É fato que, desde a promulgação da Constituição Cidadã, se passaram mais de 3 décadas e é alarmante a mora e a omissão estatal no que se refere aos grupos étnicos, como os quilombolas, objeto desta demanda judicial, fecha aspas, afirma o procurador da República, Ramiro Roquebach, na ação. O MPF pede ainda que o INCRA e também a União apresentem em até 30 dias um cronograma detalhado, incluindo os prazos para a realização de todas as etapas pendentes até a titulação dos territórios, em caráter definitivo. O órgão pede que o INCRA conclua a titulação no prazo máximo de 12 meses. Aí, portanto, né, essa demora toda aí, né? Desde 2006 isso está tramitando, também em 2013, e agora o Ministério Público Federal está agora pedindo para o INCRA, né, que conclua essa regularização para que os quilombolas, no caso aqui são 12 comunidades que são envolvidas nesse pedido, e tenham, né, os títulos dessas suas terras, dessas suas comunidades, né? E isso vem tramitando já há muito tempo e é algo que não pode mais ser protelado. Então agora o Ministério Público Federal quer que a coisa realmente flua e que tanto o INCRA quanto a União apresentem até 30 dias um cronograma detalhado, incluindo os prazos para a realização de todas as etapas pendentes até a titulação dos territórios. Como popular, né? Não adianta mais ficar empurrando com a barriga. Não adianta, não tem como, né? Agora tem que resolver. Ou resolve, né? Com certeza. Vamos seguindo aqui, trazendo mais informações, e essa informação agora, gente, pelo amor de Deus, né? Cada dia a gente se depara com esses absurdos. E é lamentável, né? Mãe é flagrada tentando vender filhos para comprar bebidas alcoólicas e drogas no sul da Bahia. A mãe de uma criança, né? De 2 crianças, uma recém-nascida e outra de 4 anos, foi flagrada tentando vender os filhos para comprar bebidas alcoólicas e drogas no centro urbano de Medeiros Neto, no sul da Bahia. O Conselho Tutelar foi acionado para a tutela das crianças, enquanto a mãe foi encaminhada à delegacia de Teixeira de Freitas, onde a ocorrência foi registrada. Segundo a polícia militar, a mulher estava acompanhada por um homem, o companheiro da genitora. Não há confirmação se ele é o pai das crianças. Os 2 estavam embriagados na rua Isabel Costa. Policiais militares da 44ª Companhia Independente de Polícia Militar foram acionados para o caso e encontraram as crianças no colo de moradores da região que ficaram revoltados com a situação. As crianças foram encaminhadas para a unidade de saúde local, pois estavam com febre e com fome. Ah, rapaz, isso é de cortar o coração. Isso é um absurdo, é um cúmulo do absurdo essa situação, viu, Emanuel e ouvintes? Rapaz, a gente pensa que já viu de tudo, mas cada dia nós somos surpreendidos com uma situação triste, caótica como essa, né? Uma mãe tentando vender aí 2 crianças, seus filhos, uma de 4 e
uma criança recém-nascida. Cara, lamentável essa situação. Lamentável o fato dela querer vender os filhos, e lamentável o fato, né, dessa mulher que estava acompanhada desse homem que não se sabe se é o pai das crianças. Lamentável o fato dela ter se entregue, né, ou entregou-se à bebida e também às drogas. E aqui é o que se pode chamar, né, de fundo de poço. O famoso fundo de poço. Esse casal chegou ao fundo do poço, né? E o desespero para manter o vício tá tão grande que ela chega ao ponto de chegar na rua e oferecer o filho recém-nascido e o outro de 4 anos. Então é algo que nos deixa muito triste, tanto pelo fato das crianças estarem uma já com febre, a outra com fome, e o fato, né, dessa mulher não ter conseguido se livrar das drogas, como também esse homem. E aí é uma série de fatores que nos deixa assim a pensar, né? Por que não se preocupam hoje, né? Os nossos governantes não se preocupam com essa questão de, sei lá, trabalhar mais com centros de recuperação para a questão do álcool e também das drogas, dos entorpecentes, né? É lamentável. Temos aí os CAPs AD que poucas cidades têm, né? Poucas cidades têm, que o CAPs AD seria uma saída para aqueles que também querem, né? Que estão no mundo aí do álcool, já no fundo do poço e também das drogas. O CAPs AD seria uma solução, mas os governantes, muitos gestores pouco se importam com isso daí, né? E lamentavelmente nós nos deparamos com situação como essa e esperamos que essas crianças fiquem bem, né? E quem sabe, né, essa mãe, já que foi flagranteada no estado de embriaguez e também sob efeito de drogas, que possam conduzi-los a ter um centro de recuperação e que possa melhorar a vida dessas pessoas. É o que nós podemos no mínimo, né? É o que podemos dizer nesse momento, porque é algo assim que dói no coração de todos que estão nos acompanhando. Nós que somos pais, né, Emanuel? Isso. Principalmente a gente vê uma situação dessa, é de cortar o coração, é triste, ainda mais por saber que as crianças estavam com fome e com febre. Com febre, sofrendo. Quer dizer, ambos estão sofrendo, tanto os que estão alcoolizados e drogados, quanto essas crianças. Todos precisam de uma ajuda, de um tratamento, nesse caso aqui, lamentavelmente, porque a mãe não estava fazendo essa venda dos filhos, porque ela estava em sã consciência, ela estava totalmente fora da sua consciência normal, ela estava sendo movida pelo desejo da droga e do álcool, lamentavelmente. Situação triste. Verdade. Vamos na sequência ou vamos pro nosso break? Vamos pra sequência, né? Vamos pra sequência. É isso aí, olha. A polícia prende o homem que matou o namorado de ex no interior baiano e o acusado ele não aceitava o relacionamento. Tem esses camaradas ainda que não, ele acha que ele é dono da ex-mulher, não vai, se não é comigo, não é com ninguém, acabou. Tem essas questões ainda. Policiais da delegacia de Ipiaú, no Médio Rio de Contas, sudoeste baiano, prenderam na quinta-feira 20 um homem acusado de matar Matheus Pereira dos Santos, de 24 anos. O crime ocorreu na última segunda-feira 17, no bairro Euclides Neto. A vítima estava em casa com a namorada, que era ex-companheira do acusado, quando foi atacado com golpes de tijolo e faca. O jovem ainda tentou sair de casa para pedir ajuda, mas caiu em via pública, indo a óbito. Logo após o crime, o acusado, que não teve o nome informado, fugiu do local. Conforme a polícia, a motivação do crime é que o suspeito não aceitava o relacionamento entre a ex-companheira dele e a vítima. Após o cumprimento do mandado de prisão, o acusado segue preso à disposição da justiça e deve ser levado para um presídio. Não tem essa de ele não aceitar
Não tem essa, não acabou. Ela vai seguir a vida dela e cada um pro seu lado. Então não tem essa de dizer, não vai ficar comigo e vai lá e acaba. Não, se não é comigo, não é com ninguém e a coisa não é por aí. E ele usou uma forma muito terrível. Ele atacou o camarada com golpes de tijolo e faca. Quer dizer, uma atitude animalesca dele e acabou ceifando a vida desse rapaz, né? O Matheus Pereira dos Santos, de 24 anos, perdeu a vida precocemente, né? Essa mulher agora vai sentir, de uma certa forma, vai sentir um pouco de culpa também, né? Porque receio de manter outros relacionamentos. Quer dizer, vai ficar um trauma nessa mulher. Fica um trauma. É algo que infelizmente ainda existe na mente de muitos homens, lamentavelmente. Tem aqui a participação do ouvinte através do nosso WhatsApp, né? Diz o seguinte: bom dia, eu tenho uma denúncia a fazer a respeito do colégio Davi Mendes Pereira em Iguatemi. Os meus filhos ficaram esperando o transporte até às 7 horas. O transporte não compareceu. Depois que vieram avisar que suspenderam as aulas. Essa escola faz isso sempre, né? Muita aula suspensa e as crianças não têm os dias de aula que manda a lei, que são 200 dias por ano. Sempre arruma uma desculpa para dispensar as aulas. Antes de você comentar, uma outra pessoa também mandou essa mesma denúncia, né? Gostaria de fazer uma denúncia sobre a escola aqui de Iguatemi, matando muitas aulas e não repõe as aulas. E quem sofre são os alunos com isso. Isso acontece direto quando tem feriado na quinta, eles já colocam na sexta facultativo. Acho que não sei se o termo seria prerrogativa do município do ponto facultativo, né? Mas na verdade, ponto facultativo tem um decreto que é segunda-feira, dia 24, e segunda-feira é ponto facultativo, e não hoje. Então, quer dizer, no caso, a aula que não houve hoje tem que fazer a reposição. O aluno não pode ficar no prejuízo, né? Então, com a palavra, a Secretaria de Educação do município de Livramento de Nossa Senhora, com relação a esse fato que ocorreu aí, né, em Iguatemi. Pois é, tá aqui, né? Dia 24 de junho, segunda-feira, São João, ponto facultativo de natureza municipal. Então é segunda-feira e não sexta. Não sexta. Como foi dito aí, né? Mataram no caso, os professores não compareceram. E os alunos ficaram. Os alunos compareceram, ficaram no ponto esperando o transporte não veio e só depois que foram comunicados de que não haveria aula. Então, algo está errado e esses alunos, né, precisam da reposição dessas aulas de hoje, sexta-feira. Para não ficarem no prejuízo. Então, que os senhores aí agora possam resolver essa situação, porque os pais ficaram na bronca e os alunos cumpriram o papel deles, né? Os alunos querem estudar, professores é que não apareceram. Vamos seguindo aqui, salário médio dos baianos ficou abaixo da média nacional em 2022, aponta o IBGE. A média salarial dos trabalhadores baianos em 2022 foi de 2.839,60, a sexta menor do país. O valor é inferior à média nacional de 3.542,19 à época. Apesar do valor baixo dos salários, o estado tinha o 7º maior contingente de unidades locais de empresas formais e de funcionários assalariados do Brasil no período. As informações são do Cadastro Central de Empresas, sempre, e divulgadas aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi divulgado, portanto, ontem, quinta-feira, dia 20. O estudo também revela que todos os 9 estados do Nordeste ocupam as posições mais baixas no ranking de média salarial. O pior classificado foi a Paraíba, com uma média de 2.636,51. Os locais aí com as melhores remunerações nas regiões foram Distrito Federal com 5.902,12, no Centro-Oeste brasileiro, Amapá com 4.190,94, na região Norte,
São Paulo com 4.147,84 no Sudeste, Emanuel. Pois é, ficamos aí na sexta menor do país, a Bahia com 2.839,60. Estamos numa situação nada boa, né? Você recebe esse salário aí? Porque eu não estou recebendo, não. É uma média, né? É uma média, né? Mas que é cá para nós, né? Seria até interessante a gente receber, né? O Distrito Federal está com 5.902,12. Então, já está mais ou menos, né? Não se sabe também o custo de vida lá no Distrito Federal, né? É altíssimo. Se é altíssimo, então não tá, né? Não tá razoável. Vai ficar elas por elas, né? Elas por elas, né? Certo é que o salário mínimo, o nome já diz, né? Mínimo. Então, na realidade... É o mínimo, né? Do máximo, né? Na realidade, o trabalhador, ele faz... Ele é um herói. Quando ele recebe o salário no final do mês, ele é um herói, né? Ele faz malabarismo para poder quitar as contas e manter a família. É aquela roleta, não sei se você já viu na internet, tem um cara fazendo uma roleta com um ventilador. Ele sai colando os cartões de crédito, né? E aí ele gira. Aí no que parar, ele fala assim, no que parar é que eu vou pagar esse mês. A situação tá complicada, é a economia do país, gente, não adianta tentar enfeitar, tentar achar que não tá legal a economia do país, e a tendência do salário mínimo é ficar mais mínimo do mínimo, e o trabalhador tem que se virar nos 30 para poder sobreviver. Tem que se virar nos 30 para poder sobreviver. É uma realidade. Vamos dando sequência aqui. Mais de 50 cursos por propaganda antecipada, ou melhor, desculpem, mais de 50 recursos por propaganda antecipada foram julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia até o mês de junho. Até o dia 18 de junho deste ano, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia julgou por decisão monocrática ou colegiada 55 recursos de processos relacionados à propaganda eleitoral antecipada. As sentenças, originadas em juízo de primeiro grau nas zonas eleitorais, envolvem a troca de mensagens em grupos de aplicativo de mensagem, distribuição de notícias falsas, veiculação de jingles com o número de partido, distribuição de calendários, entre outros assuntos. A veiculação da propaganda só é permitida pela Justiça Eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano da eleição. Essa regulamentação é determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral na resolução número 23.610 de 2019, posteriormente alterada pela resolução número 23.732 de 2024. O referido normativo impede que candidatos promovam campanha antes do período determinado, garantindo a lisura do processo eleitoral. Quem for condenado por propaganda eleitoral antecipada estará sujeito a penalidade de multa que pode variar de 5 a 25 mil reais ou o equivalente ao custo da propaganda, se este for maior. Segundo Esley Rios, assessor de gestão de jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a Justiça Eleitoral Baiana tem atuado, né, de forma incisiva para garantir o equilíbrio na disputa entre os candidatos e a integridade do processo eleitoral. Abre aspas. O TRE da Bahia tem buscado assegurar por meio de suas decisões que todos os postulantes aos cargos políticos tenham as mesmas oportunidades na conquista do voto do eleitorado, fecha aspas, afirmou. Segundo o TSE, o pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso de palavras específicas, as chamadas palavras mágicas como apoie, eleja, vote em, derrote, além de termos ou expressões que transmitam o mesmo conteúdo. Estas são consideradas expressões que, emitidas publicamente por candidatos, levam a concluir que há uma promoção
da eventual candidatura antes do prazo permitido por lei, que é 16 de agosto. Pois é, rapaz, e o TRE, ele tá atento, viu, às situações aí, então é bom o pessoal ficar atento a isso, viu? Senhores postulantes aí a um cargo no executivo, a um cargo no legislativo, fiquem atentos, né? E tem as palavrinhas chaves: apoie, eleja, vote em, derrote, dessas expressões aí. Não pode. Elas sendo transmitidas, vai configurar uma antecipação da campanha, e aí você pode se complicar, tá bom? Então tá aí, fica o alerta aí para quem colocou seu nome para apreciação para o pleito de 2024. Como já vimos anunciado, tem o esporte atualizado agora com o Ronaldo Schettini. Boa tarde, Ronaldo. Muito boa tarde, amigos ouvintes do Portal Sudoeste, segunda edição. Boa tarde, Janilson Santos. Boa tarde, Emanuel Fernandes. Vamos falar da rodada intermediária deste meio de semana, né? Do Campeonato Brasileiro, onde tivemos uma rodada cheia com os seguintes resultados. Na quarta-feira, Botafogo 1-1 com o Atlético Paranaense, o Botafogo conseguindo marcar ao apagar das luzes. O Atlético de Goiás perdeu para o Criciúma por 2-1, atuando em Goiás. O Juventude recebeu o Vasco da Gama e venceu por 2-0, e o Vasco numa situação bastante difícil no Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrentou o Cuiabá e o resultado simplesmente foi Cuiabá 1-0 em pleno Morumbi. O São Paulo é uma equipe que luta por título, teve o primeiro revés do novo técnico, né? E o Cuiabá, que até então só vinha colecionando derrotas, já começou a reagir, aplicou uma goleada no Fortaleza no meio da semana passada, né? No final de semana, e ontem não, na quarta-feira ganhou dos tricolores por 1-0. Por falar em tricolor, o tricolor cearense, ou seja, o Fortaleza, ganhou do tricolor gaúcho, o Grêmio, isso também na quarta-feira, ganhou por 1-0. Já o Internacional não tomou conhecimento do Corinthians e venceu por 1-0 o Corinthians do meu amigo Janilson Santos, que deve estar de cabeça inchada, viu? Afinal de contas, o Corinthians não tá tendo sossego. Cruzeiro 2-0 no Fluminense, para tristeza do meu amigo Aécio, e além do mais, além de queda coice, o Fluminense, além de perder por 2-0, está segurando com pleno vigor a lanterninha. Vitória 4, Atlético Mineiro 2 ontem no Barradão, um resultado que põe a equipe do Vitória fora da zona de rebaixamento, melhor dizendo. O Flamengo ganhou do Bahia por 2-1 no último minuto da partida, praticamente. E com isso eu recebi hoje muitas mensagens de segue o líder e segue o líder. Então vamos fazer o seguinte: a gente está guardando essa posição, o Flamengo está guardando essa posição para o Botafogo. Se Deus quiser, vamos ver os próximos resultados, porque também quem está no topo da tabela é a equipe do Palmeiras, que ganhou do Bragantino por 2-1 ontem no estádio do Palmeiras. Na 11ª rodada, no sábado, teremos Criciúma e Botafogo, Grêmio e Internacional, Cuiabá e Atlético de Goiás, ali o clássico do Centro-Oeste, Vasco da Gama e São Paulo, mais um grande jogo. No domingo, aí sim, briga de cachorro grande, Fluminense e Flamengo no Maracanã, Atlético Paranaense e Corinthians lá na Arena do Atlético, Bahia e Cruzeiro na Fonte Nova, Atlético Mineiro e Fortaleza na Arena do Galo, na MRV, Palmeiras e Juventude na Allianz Parque, além de, no domingo ainda, às 18h30, Bragantino e Esporte Clube Vitória. A liderança por hora é do Flamengo com 21 pontos, segundo o Botafogo 20, terceiro Palmeiras também 20, Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense é o quarto com 18 pontos, Bahia é o quinto com 18, Cruzeiro é o sexto com 17, sétimo São Paulo com 15. O Bragantino ostenta a 8ª posição com 15, Internacional vem em seguida com 14 e o Atlético Mineiro fechou o grupo dos 10 com 13 pontos. 11º Juventude
13, 12º Fortaleza 13, 13º, quem diria, Cuiabá também está bem posicionado com 10 pontos. Nós temos também a equipe do Criciúma em seguida com 9 pontos, ostentando a 14ª. Vitória saiu da zona de rebaixamento, como falamos há pouco, é o 15º com 9 pontos. 16º é o Atlético de Goiás com apenas 8 pontos. Agora, na zona da degola, veja só o potencial dessas equipes que estão na zona da degola. 17º Clube de Regatas Vasco da Gama, 7 pontos. 18º Esporte Clube Corinthians Paulista com 7 pontos. 19º Grêmio de Futebol Porto Alegrense com 19 pontos. E fechando a lanterninha, Fluminense Futebol Clube com apenas 6 pontos, meu amigo Janilson Santos, meu amigo Emanuel Fernandes. Aquele abraço para vocês. Vamos esperar muitas emoções no final de semana. E para quem for curtir o final de semana, curta um excelente São João com muita paz, equilíbrio e, acima de tudo, cuidados, porque afinal de contas toda a região está bastante movimentada. As estradas estarão assim intensas, né? Com todo mundo se movimentando, então o cuidado tem que ser redobrado. Aquele abraço, Ronaldo Schettini para o Portal Sudoeste, segunda edição. Aquele abraço. Valeu, Ronaldo, aquele abraço. Agradecer a todos, desejar um ótimo São João, né? Curta com moderação, aproveite, né? Mas aproveite com moderação, que todos tenhamos aí um feliz São João. Emanuel, um ótimo almoço para você, uma ótima tarde, feliz São João, e se Deus permitir, terça-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Ok, Janilson, para você também, excelente tarde, excelente São João, um bom almoço também. E lembrando, a palavra-chave para quem vai curtir o São João é moderação. Tá bom, gente? Um forte abraço e até terça-feira. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.